Bom, vamos então finalmente para o lançamento oblíquo e depois, né, a gente vai começar a entrar em movimento circular uniforme, mas tem também uma aulinha bem mais aprofundada, né, e é para galera que quer se aprofundar mesmo, que a gente vai fazer lançamento oblíquo num plano inclinado, né, porque vocês estão vendo que aqui é um plano horizontal. A gente vai ver o que acontece quando a gente lança um objeto num plano inclinado. Mas isso é para uma aula mais aprofundada que eu faço depois, beleza? Aqui vamos falar da física, então, básica, que é muito poderosa também e serve para a gente arremessar catapultas e outros tipos de coisa, né? A física básica é muito poderosa. Então, o que a gente tem aqui? Isso aqui é a cara de um lançamento oblíquo, né? Quando você não lança um objeto nem totalmente na horizontal, nem totalmente na vertical, né? Você lança um objeto com um certo ângulo, né? Que ele faz com o solo. E o que a gente precisa, então, saber para estudar isso daqui? Já sabe queda livre? Já sabe lançamento vertical? Já sabe lançamento horizontal? Se sim, então a gente já está apto para aprender lançamento oblíquo, né? Se a resposta for negativa para uma dessas, tu pode voltar e assistir. Mas tu está se sentindo seguro, então vem comigo. O negócio é o seguinte, meus queridos. Eu vou lançar um corpo, pode ser uma bolinha, qualquer coisa, de uma posição que eu vou chamar de zero, ok? Zero. Já que esse eixo é o eixo da posição, né? Então aqui é o eixo da posição. Essa bolinha vai viajar, vai subir, vai parar com a velocidade em y dela vai parar e depois ela vai descer devido à ação da gravidade. Né? Tem uma certa gravidade nesse local aqui. E o que acontece? Essa é a carga de um lançamento oblíquo, certo? Então, depois que ela sair daqui, ela vai percorrer e vai atingir um certo alcance, né? Ela vai ter um certo alcance que eu vou chamar de R. Nas outras aulas eu já chamei de R mesmo. Então, o que acontece? Seria muito interessante se eu soubesse esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo que eu vou chamar de alfa, pode ser? Ângulo alfa. Entre o vetor velocidade inicial e o vetor velocidade e o vetor v0x, né? Por que seria interessante se eu soubesse esse ângulo alfa? Porque olha só, vamos desenhar aqui então. Vou pegar a régua para não passar vergonha. Aqui está a minha componente, vou desenhar um pouquinho menor. No eixo y, aqui está a minha componente da velocidade no eixo x. A gente já tem aulas sobre decomposição de vetores, né? Se tu não entende de vetores, volta a dar uma assistidinha. Então aqui eu tenho V0x, aqui eu tenho V0y e, né, traçando a... Então aqui a gente vai ter uma pontilhada paralela ao V0x, uma pontilhada paralela ao V0y e o vetor resultante sai da origem dos vetores, né? E vai até aonde as retas se encontram, nesse caso aqui. Então, esse aqui é o vetor velocidade inicial, V0. Vetor. Ok? Vetor aqui também. E vetor. Lembrando que esse daqui é o ângulo alfa, né? Então aqui está o meu ângulo alfa, que é formado, né, entre V0 e V0x, né? Tá aqui, ó. Beleza? E vamos ver o que acontece então. Eu posso decompor em cima desse ângulo.
Mas antes de decompor em cima desse ângulo, eu quero fazer algumas análises com vocês. Quando esse corpo estiver numa altura máxima, que eu chamei de Hmax, numa altura máxima, a velocidade em y dele vai ser zero. Por quê? Porque ele não sobe mais do que aquilo, certo? Ele não sobe mais do que isso. Essa daqui é a altura máxima dele. Então, a velocidade em y dele ali é zero, né? E aí, é importante a gente destacar isso. Bom, voltando um pouquinho, o que a gente pode encontrar aqui? Aqui, se eu for decompor esses ângulos, né? Eu vou ter o quê? Eu vou ter que V0x é o quê? É o V0, né? Vezes o cosseno, né? Tá com ângulo cosseno, aquele macetezinho que a gente usa, decorebinha, né? Mas o importante é que tu saiba da verdade, né? Eu tô usando aqui trigonometria, eu tô usando seno e cosseno aqui, né? Como se tu encaixasse isso aqui e o seno e o cosseno, né? Na real, ficaria sendo isso daqui pela hipotenusa. Mas, igual eu falei, já temos aula de decomposição de vetores, de soma de vetores e operações com vetores. Então, se tu quiser assistir, tem aí. E o V0y, portanto, vai ser V0 vezes o seno, né? Tá sem ângulo, a gente usa seno no macetezinho. E aí a gente chega nisso, ok? Beleza, beleza. A velocidade inicial x, que é essa horizontal, ela é V0 cosseno do ângulo formado entre V0 e V0x. E a velocidade inicial em y é a velocidade inicial com que esse corpo sai, com que esse corpo é lançado, vezes o seno do ângulo formado entre V0 e V0x. Até aí tudo bem, né? Bom, quais são as coisas que nós poderíamos querer encontrar aqui? Cadê a minha caneta roxa? Aqui. Bom, cara, a gente pode encontrar o tempo de subida, o tempo de descida, o tempo de voo, a altura máxima e o alcance, né, que esse objeto, esse corpo vai ter. E o alcance máximo, né? Qual é o alcance máximo que esse corpo pode ter? Qual é o melhor ângulo para eu jogar ele? Mas isso a gente vai ver tudo nesse vídeo. Então vamos lá. São quase as mesmas perguntas, né, de todos os lançamentos, né? Mas muda sim, muda bastante coisa. Bom, se eu quero começar, eu vou tentar começar descobrindo o tempo. O tempo, eu posso usar a seguinte equação. Equação horária da velocidade, V igual a V0 mais AT. Se eu uso isso, eu quero o tempo de subida, ok? O tempo de subida. Lembrando que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. A gente já viu isso nas aulas anteriores. Lançamento vertical, né? Se o tempo de subida, estou trabalhando no eixo Y, ok? Então deixa eu colocar aqui, ó. Eixo Y. Por que eu estou trabalhando no eixo Y? Porque para quem já assistiu a aula passada sabe o princípio da independência, né? O princípio de Galileu, né? Os movimentos dos corpos são independentes de suas direções. Então, a gente vai ter, eu posso usar V igual a V0 mais AT, tranquilo? E como eu estou falando no eixo Y, vai ser velocidade, eu quero o tempo de subida, né? Vai ser velocidade em Y igual a velocidade inicial em Y mais, na verdade aqui vai ser menos, porque eu estou indo contra a gravidade, né? O meu movimento é para cima e a gravidade é para baixo, né? O meu movimento é vertical para cima, a gravidade é vertical para baixo. Mais, tá difícil, menos GT. Esse T aqui eu vou chamar de tempo de subida. Poderia ser tempo de descida também, né? Porque eles são iguais. Mas, beleza. Quanto vale o VY?
Pô, a gente viu que o VY, se eu estou calculando o tempo de subida, o tempo de subida ele vai só até aqui. A partir daqui, né, a partir desse traço que eu fiz da altura máxima, o lado direito é só o tempo de descida. E como eu estou falando do tempo de subida, a velocidade em y na altura máxima ela é zero. Então a gente vai ter zero igual a v0y. Quanto vale v0y? Vale v0 vezes seno de alfa menos g tempo de subida. Vou passar para o outro lado positivo, popularmente falando, né? A gente sabe que, na verdade, eu somei gt nos dois lados. Isso vai ser igual a v0 seno alfa. Ok? E se eu quero o tempo de subida, eu isolo o tempo de subida. O tempo de subida vai ser v0 seno alfa sobre g. Beleza? Eu não vou ficar colocando os vetores toda hora, né? Que é igual, né, ao tempo de descida. Então, dessa maneira a gente encontra aqui uma equação para o tempo. O tempo de subida, que é o mesmo que o tempo de descida, é a velocidade inicial com que esse corpo sai, multiplicado pelo seno do ângulo formado entre V0 e V0x, dividido pela gravidade do local, que é igual ao tempo de descida, né? Então, veja, se eu quero o tempo total, ou seja, o tempo de voo, eu posso chamar isso aqui de tempo de descida ou tempo de queda, né? Também. O tempo total seria o T total seria o tempo de subida mais o tempo de descida, ok? Então, o tempo total seria... Quanto vale o tempo de subida? Vale isso daqui, né? E o tempo de descida também. Então, seria 2 vezes V0 vezes o seno de alfa, tudo isso sobre G. E assim a gente calcula o tempo total, né? Ou o tempo de voo. Este é o tempo de voo. Tranquilo? Achamos o tempo de subida, o tempo de descida, o tempo total. Ok, o que mais que falta para a gente achar? Falta essa altura máxima, né? Seria interessante a gente saber qual que é essa altura máxima, né? É importante no lançamento oblíquo. Eu posso usar a equação de Torricelli, né? Ainda trabalhando no eixo y. A equação de Torricelli nos diz que V é igual a V0, V ao quadrado, né? É igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Portanto, a velocidade em y ao quadrado vai ser igual a velocidade inicial em y ao quadrado. Como eu estou querendo saber a altura máxima, né? Então isso aqui vai ser negativo. G menos 2G, né? E o delta S é a altura máxima. É a altura máxima. Beleza. O VY a gente sabe que é zero, então fica zero igual o V0Y. O V0Y ele é V0 vezes o seno de alfa, isso ao quadrado, menos 2GH máximo. Vou passar isso aqui para o outro lado, então a gente vai ter 2GH máximo igual a V0 ao quadrado vezes o seno ao quadrado de alfa. Beleza? Então, se eu quero a altura máxima, eu tenho a altura máxima sendo igual a V0 ao quadrado
vezes o seno ao quadrado de alfa sobre 2g. Dessa maneira a gente consegue calcular qual seria a altura máxima atingida por este corpo. A altura máxima atingida por esse corpo depende da velocidade inicial, né, da velocidade com que o corpo vai sair, depende do ângulo com que ele vai ser lançado, né, e da gravidade. Mas a gravidade, como a gravidade é sempre constante, então, se tu mantém isso daqui constante e a gravidade é constante, só o ângulo que pode variar. Agora, se só a gravidade se mantém constante e o ângulo também se mantém constante, você pode escolher com que velocidade você vai lançar isso daí, beleza? Para a altura máxima. E agora, o que a gente teria? Cadê minha caneta roxa? Está aqui. A gente teria que dar um jeito de calcular o alcance, né? Como eu tinha comentado com vocês. Bom, como a gente falou na aula de lançamento vertical, a velocidade em x, ela é sempre a mesma, né? Na verdade é a velocidade inicial aqui, né? A velocidade inicial em x, ela é sempre a mesma, então ela é constante. Se a velocidade em x é constante, a gente sabe que a aceleração, ou melhor, a gente sabe que a variação da velocidade inicial em x é igual a quanto? Zero. Portanto, como a aceleração é a variação da velocidade dividida pelo tempo, a aceleração em x seria ΔV0x sobre ΔT. Só que isso daqui é igual a zero sobre ΔT, que é igual a zero. Então a aceleração em x é igual a zero. Por que eu estou falando isso? Olha só. Para eu achar esse alcance, eu tenho que trabalhar agora no eixo x, correto? Então, a gente vai usar a famosa equação horária da posição para o movimento uniformemente variado. S igual a S0 mais V0t mais meio de AT2, AT quadrado sobre 2, né? O S é é o alcance, né? É o S. O S0, ele é zero. Igual eu falei, ele saiu da posição zero. Isso daqui a gente vai ter que usar V0x, né? Então vai ser V0x vezes t, mais meio de AXT quadrado. Só que olha só, o meu R, então, vai ficar... Quanto que é AX? É zero. Então isso daqui, ó, morreu. Então vai ficar somente V0x vezes t. Bem tranquilo, né? Quanto que é o V0x? A gente vai ter que o alcance é V0x, é V0 cosseno de alfa, vezes t. Porém, se a gente substituir esse t, a gente vai ter o seguinte, que r é igual a V0 vezes o cosseno de alfa. Esse t é o t total, né? Já que a gente está falando do alcance. Então, o tempo total ele está aqui, ó, vezes 2V0 vezes seno de alfa sobre g. Maravilha! Então, o meu alcance vai ser V0, e V0 eu tenho V0 ao quadrado, vezes 2 seno alfa cosseno alfa sobre g. Só que quem manja aqui um pouquinho de matemática, de círculo trigonométrico, de trigonometria, sabe que 2 seno alfa cosseno alfa, isso é o que? É o arco duplo seno, né? O arco duplo seno, se eu tenho 2, por exemplo, se eu tenho 2 seno θ mais não, vezes
cosseno θ, isso aqui é igual a quanto? Isso daqui é igual a seno de 2θ. Isso é do arco duplo seno, né? Da trigonometria, isso aí vem da matemática. Mas vamos lá. O R, então, vai ser V0 ao quadrado vezes... deixa eu apagar aqui, deixar assim, ó. O R vai ser V0 ao quadrado vezes o seno de 2α sobre G. Tranquilo? E dessa maneira a gente consegue calcular o alcance, então, que o nosso objeto vai ter. O alcance depende da velocidade com que ele sai, depende do ângulo com que ele vai ser lançado e depende da gravidade, né? Como geralmente a gravidade é constante e a velocidade inicial você já sabe, então ela é constante também, a única coisa que pode variar é esse seno aqui. Então, se eu quiser maximizar essa expressão, como que eu calcularia, por exemplo, o alcance máximo? Qual é o alcance máximo? Então, eu vou colocar aqui R max. O alcance máximo, vamos pensar no círculo trigonométrico comigo. Tem aqui um círculozinho trigonométrico. Aqui é o eixo do seno, né? Tem até aquela musiquinha, quem está com sono fica deitado, quem está sem sono fica em pé, alguma coisa assim, eu não lembro. Mas a gente sabe que o seno de 90 vale quanto? Vale 1. Por quê? Porque ele preenche toda essa parte do seno. E por que 1? Porque o raio no círculo trigonométrico ele vale 1. Então aqui estaria o seno de 90. O seno de 90 vale 1. Se o seno de 90 vale 1, qual é o ângulo alfa que eu tenho que colocar aqui para dar seno de 90? 45, velho. Olha só. O R máximo, então, né, o alcance máximo vai ser V0 quadrado vezes o seno de 2 vezes 45 graus sobre G. Por quê? A gente vai ter R máximo vai ser igual a V0 ao quadrado vezes o seno de 90 aqui sobre G. E seno de 90 é 1. Isso aqui vale 1, né? O seno de 90 é 1. Então a gente pode tirar isso daqui da expressão. E aí, o alcance máximo, veja que fica só isso, né? Então, usar um ângulo de 45 graus é o melhor ângulo para ter um alcance maior, né? O alcance máximo é quando você usa 45. Porque, veja, se fosse um ângulo menor, a gente ia ter V0 multiplicado por um seno de um valor menor, que daria, por exemplo, 0, alguma coisa. V0 multiplicado por 0, alguma coisa ia diminuir esse alcance máximo. Então, o alcance máximo é quando o ângulo entre V0 e V0x for 45 graus. E aí sim você vai ter o melhor alcance, vai ter o alcance máximo. E aí você só precisa fazer V0 ao quadrado sobre G. Tranquilinho, galera. Ficou bem mais completo mesmo, né, agora. E, bom, cara, nas próximas aulas a gente vai falar, igual eu falei, a gente pode aprofundar um pouquinho em lançamento oblíquo no plano inclinado e depois também entrar em movimento circular uniforme, né? Eu vou entrar em movimento circular uniforme primeiro, eu não sei, mas de qualquer jeito a física clássica não vai parar, beleza? E os outros vídeos também não, a gente publica todo tipo de vídeo aqui. Beleza, então, espero que vocês tenham gostado mesmo. A gente tá em período de quarentena, né? Então eu tô gravando bastante vídeo, cara, bastante vídeo, porque eu realmente não tô saindo de casa e tô, tipo, sem nada pra fazer, então eu fico estudando à tarde e aí de madrugada, que é a hora que eu tenho, eu gravo vídeo pra vocês, né? Eu gravo às vezes de 3 a 5 vídeos, né? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado mesmo e é nóis, valeu!